Nos bastidores do universo, muito antes da criação do homem, uma majestosa criatura habitava o céu. Seu nome era Lúcifer, um ser de tal esplendor que seu brilho era incomparável entre as hostes celestiais. Mas quem, realmente, era esse anjo tão exaltado que um dia desceria ao abismo? O que havia em sua essência que o destacava e o fazia ser temido, respeitado e amado entre todos os anjos? A história de Lúcifer começa muito antes de sua queda, em um tempo em que ele era símbolo de luz, perfeição e poder. Para compreender o que o levou a se tornar um adversário de Deus, é necessário desvendar quem ele era em seu estado original, no auge de sua glória e proximidade com o Criador. Lúcifer, em seu nome original, significa portador da luz, ou estrela da manhã. Ele era conhecido como o mais belo entre os anjos, um ser adornado por pedras preciosas, cuja luz própria irradiava com intensidade única. Ele possuía um brilho tão magnífico que o diferenciava de todos os outros seres angelicais. E sua voz era descrita como um coral perfeito, capaz de ressoar nas profundezas dos céus. Sua beleza era um dom concedido por Deus, que o fez um dos maiores arcanjos, um ser de autoridade suprema no reino celestial. A Bíblia faz referência à posição exaltada de Lúcifer em diversas passagens, ainda que sua história seja envolta em mistério e simbolismos. Em Ezequiel 28, 12 a 15, vemos uma descrição de sua glória original, onde ele é comparado ao príncipe de Tiro, um ser que, supostamente, personifica o próprio Lúcifer antes da queda. Ele é retratado como selo da perfeição, alguém que caminhava entre pedras de fogo, um lugar reservado para os anjos mais próximos de Deus. Aquele que outrora foi criado como guardião da luz, um líder angelical de esplendor incomparável, tinha uma missão que transcendia a compreensão. Disse que Lúcifer não apenas era belo, mas também detinha uma sabedoria que o tornava essencial para a organização e harmonia do céu. Ele era conhecido por sua capacidade de conduzir os coros celestiais em adoração a Deus, e sua presença era sinônimo de majestade e ordem. Lúcifer exercia uma função única, onde servia diretamente ao trono do Altíssimo, sendo um líder de outros anjos e um exemplo de obediência e adoração. A ele foi concedido um poder imenso e a responsabilidade de comandar hostes angelicais, supervisionando a execução das ordens divinas e assegurando que a vontade de Deus fosse cumprida com perfeição. Esse poder era algo grandioso e de grande responsabilidade, pois Deus confiou em Lúcifer para ser um reflexo de sua glória e um exemplo para os outros anjos. Ele, que foi chamado para guardar o santuário de Deus, possuía uma capacidade de entender e discernir os propósitos divinos como poucos. Sua posição, no entanto, era algo a ser honrado com humildade, uma qualidade que, como se veria mais tarde, faltaria ao anjo da luz. Mas o que aconteceu para que esse ser de tão alta posição e glória se tornasse um dos maiores adversários de Deus? Muitos acreditam que, em algum ponto, o orgulho e a vaidade começaram a germinar no coração de Lúcifer. Ele, que era chamado para ser um reflexo da glória divina, começou a desejar essa glória para si. O brilho que emanava dele, antes visto como um reflexo do Criador, passou a ser para Lúcifer um símbolo de sua própria importância e poder. A vaidade foi a semente que, uma vez plantada, começou a corroer seu coração. Isaías 14, 12 a 15 nos traz uma imagem simbólica de sua queda. Embora esta passagem, na superfície, pareça se referir ao rei da Babilônia, muitos estudiosos e teólogos interpretam que também descreve o estado de Lúcifer antes e depois de sua queda. Diz a profecia: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva,
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Esses versículos apontam para uma queda drástica e um orgulho que levou Lúcifer a querer tomar o lugar do próprio Deus. Ele desejava ser exaltado acima do Altíssimo, algo impensável e inaceitável no reino de Deus. Quando Lúcifer tomou a decisão de desafiar a Deus, ele iniciou um dos mais devastadores episódios da história celestial. Em Apocalipse 12, 7-9, lemos sobre uma batalha no céu onde Miguel, outro arcanjo poderoso, lidera os exércitos de Deus contra Lúcifer e os anjos que o seguiram. A guerra não foi uma disputa justa, pois Lúcifer, em sua rebelião, havia se separado da verdadeira fonte de poder e autoridade, que é Deus. Por mais belo e poderoso que fosse, Lúcifer não poderia competir com o próprio Criador. Ao tentar usurpar o trono celestial, ele assinou sua própria condenação. Miguel e seus anjos prevaleceram, e Lúcifer foi lançado para fora do céu, caindo nas profundezas da terra. Essa queda marcou o fim de sua posição de glória e o início de seu papel como adversário, um nome que em hebraico significa Satã. Ele, que outrora era a estrela da manhã, tornou-se o príncipe das trevas, um ser corrompido por seu desejo de poder. A queda de Lúcifer não foi apenas uma perda para ele, mas uma tragédia para o universo. Aquele que havia sido criado para ser um reflexo da glória divina, agora se tornava o oposto, uma força destrutiva que vagava pelos reinos do mundo em busca de corromper e arruinar a criação de Deus. Em sua revolta, ele jurou guerrear contra tudo o que era santo e justo, tentando seduzir e enganar a humanidade. O impacto de sua queda é sentido até hoje, pois ele se empenha em distorcer a verdade, arrastando outros para a escuridão que ele mesmo escolheu. A história de Lúcifer é um lembrete solene de que a beleza e o poder, sem humildade e reverência, podem levar à destruição. Ele, que poderia ter continuado em eterna glória ao lado de Deus, preferiu a autoexaltação e a rebelião. Hoje, seu nome não mais ressoa como o portador da luz, mas como o símbolo do que significa afastar-se do Criador em busca de poder e glória próprios. Vamos agora elevar uma oração a Deus, pedindo para que possamos aprender com essa história e nos manter firmes no caminho da humildade e obediência. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, ensina-nos a reconhecer que a verdadeira glória vem de Ti e que somos apenas reflexos da Tua luz. Ajuda-nos a caminhar com humildade, jamais buscando exaltar-nos acima de Ti ou de nossos irmãos. Dá-nos discernimento para resistir às tentações do orgulho e da vaidade, lembrando sempre que em Ti encontramos nosso verdadeiro propósito e paz. Que possamos seguir o Teu caminho com coração puro e que o nosso desejo seja sempre agradar a Ti acima de tudo. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas para que também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Cada like e inscrição nos ajuda a continuar a trazer reflexões como essa e que o Espírito Santo guie você em sua jornada. Deus te abençoe.